Pronto aí, pessoal. Fazer silêncio, segurar cada um nos seus lugares, olhar para frente, prestar atenção aqui. Primeiramente, quero desejar as boas-vindas a vocês. Sejam bem-vindos de volta. Estão retornando aí essa semana das férias. Espero que tenham curtido bastante, descansado e aproveitado esse período para revigorar as energias e retornar aí com um pique total para enfrentar esse que é, teoricamente, o último ano de vocês no ensino médio. Porque precisa da colaboração de vocês. Se vocês fizerem merda, vocês vão continuar aqui, né? Precisa muito que vocês façam aí um mínimo esforço para poder concluir. Agora tem gente que parece que não quer, gosta demais da escola, aí fica retido, porque não fez nenhum tipo de esforço para poder se libertar disso aqui. Tem gente que chama o Fregílio de cadeião, né? Prisão. Cadeião São Jorge? Como é que eles chamam o Fregílio? Presídio de Paris, né? Cadeião é outro, aqui é o Presídio de Paris. Então, esse pode ser o último ano de vocês nessa prisão, nesse presídio. Vocês podem se libertar desde que vocês tenham um comportamento aí minimamente adequado para poder conquistar a liberdade, né? A autonomia, o alvará, como é que chamava? A carta de abolição, não é carteira assinada, né? Mas é isso. Eu desejar as boas-vindas para vocês, desejar também boa sorte para vocês durante esse ano, para que vocês consigam se libertar disso aqui e alçar outros voos mais altos, fazendo o curso que vocês quiserem aí posteriormente, ou atividade que vocês pretenderem atuar profissionalmente. No terceiro ano do ensino médio com filosofia, nós vamos entrar na filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea começa quando, vocês sabem? Não. Na Grécia começa a filosofia antiga. Com a queda de Roma começa a filosofia medieval. Com as grandes navegações começa o período da filosofia moderna. E com a filosofia contemporânea começa com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que tem início em 1789. Que evento que aconteceu em 1789 que marca o início da Idade Contemporânea? A Revolução Francesa começa quando? 14/7 de 1789. O que aconteceu nesse dia? 14 de julho. A tomada da... Tomada do que, gente? Tomada da Bastilha. A Revolução Francesa é um processo revolucionário que dura 10 anos, vai até 1799. Ela termina com a ascensão de quem ao poder na França? Napoleão Bonaparte. Com a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder da França, ele vai buscar, num processo expansionista, dominar toda a Europa e isolar a Inglaterra. E com isso ele leva os ideais da Revolução Francesa por toda a Europa. Quais eram os ideais da Revolução Francesa, vocês lembram? Liberté, igualité e fraternité. Francês, que é a língua mais delicada do planeta, né? Liberté, igualité, fraternité. É liberdade, igualdade e fraternidade.
Esses são os princípios da Revolução, princípios burgueses, princípios capitalistas que se expandem por toda a Europa, inclusive vai influenciar muito o Brasil. A chegada de Napoleão ao poder fez o quê? Qual que é a influência que teve no nosso país? Colaborou com a independência, mas Napoleão, ele fez na Europa o que foi conhecido como bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Proibiu os países do continente europeu de comercializar com quem? Com a Inglaterra. E quem que era o principal parceiro comercial da Inglaterra, do continente? Portugal. Portugal acabou não obedecendo a Napoleão. Napoleão então enviou as suas tropas para invadir Portugal. A família real, com medo, fugiu. Fugiu para o Brasil. Eles pararam aqui em 1808. Eles saem em novembro de 1807 e chegam aqui em 1808, em janeiro. Em janeiro eles chegam na Bahia. Em março eles chegam no Rio de Janeiro. Família real. Dona Maria I, a louca, e seu filho, Dom João VI. É a louca. Oi? É a louca. Surtada, né? Inclusive era o filho dela que governava, porque ela era doida da cabeça. Tinha surtado, o PT comendo lá, e aí o filho virou o príncipe regente. Depois que ela morre, ele vira o rei. Dom João. Isso. Não é? Ele era príncipe regente, né, quando vieram para cá. Depois não podia governar, porque era maluca, quem governava era o filho. Aí ela morre em 1815, 16, não lembro, um desses 2 anos. É quando ela morre, Dom João vira o rei. E aí Dom João deixa um de seus filhos aqui, que é o Dom Pedro, que vai ser o responsável por proclamar a independência do nosso país. Então Napoleão teve influência aqui no Brasil. E vamos ver que também o positivismo, que é uma das primeiras correntes filosóficas da filosofia contemporânea, vai ter influência também no nosso país. Porque o fundador do positivismo é o Auguste Comte. O Auguste Comte era francês. Ele nasce nesse contexto aqui, ele nasceu em 1798. Então o positivismo foi uma corrente filosófica moderna que surgiu na França. Qual que é o século, professor? Olha. Qual que é o século? Século XIX. E é uma corrente filosófica que vai dizer que somente a ciência pode resolver os problemas da humanidade. Positivismo vem de positivo, positivo para Comte era aquilo que era concreto. Somente a ciência tem respostas concretas para os problemas humanos. A religião, com suas explicações sobrenaturais, não resolve nenhum dos nossos B.O.s. Pelo contrário, a religião só cria B.O., só amplia os B.O.s. A filosofia, para o Comte, também não resolve os nossos problemas, porque a filosofia é pura abstração. Só a ciência pode resolver os problemas humanos. Essa corrente filosófica surgiu na França no século XIX, cujo fundador é o Auguste Comte. Auguste Comte, então, como era um adorador da ciência, vamos dizer assim,
ele vai fundar uma religião. Ele chama religião da humanidade. Ele vai tentar fazer com que essa religião substitua as outras religiões. Porque as outras religiões eram baseadas na fé e baseadas em fantasias, em mitos. Agora ele vai fundar uma religião baseada não na fé, mas na razão e na ciência. Só a razão e a ciência podem explicar e resolver os problemas humanos. Então a religião da humanidade vai ser parecida com a religião católica. Porque essa religião tem como grande deusa a ciência. Quem são os santos dessa religião? Os cientistas. Newton, Galileu, Copérnico e tantos outros cientistas importantes da história da humanidade. Esses são os santos da ciência da religião da humanidade, fundada por Comte. E o Comte era apaixonado por uma mulher casada, chamada Clotilde de Vaux. E ela nunca deu moral para ele. O marido dela morreu e ela não ficou com ele. Mulher fiel. Morreu do nada, né? E o Comte, mesmo assim, passou sua vida inteira apaixonado por ela. Ele tinha surtos de loucura. Aí ele vai colocar ela como a Nossa Senhora dessa ciência. A Maria. Então, quem são os santos da religião da humanidade? Os grandes cientistas da história da humanidade. Quem é a Nossa Senhora? Mulher. Mulher, que ele era apaixonado. Mulher. Gado, né? Demais. Gado demais. E a grande deusa dessa religião é a ciência. Então a religião da humanidade, a deusa, a ciência, os santos, os cientistas e a Nossa Senhora, que é a santa maior da religião, Clotilde de Vaux. Gado demais. Quais eram os ideais do positivismo? O positivismo tinha 3 principais ideais: amor pela humanidade, e era por ter amor pela humanidade que ele queria que a ciência resolvesse os nossos problemas, porque segundo ele, a religião e a filosofia não resolvem o problema de ninguém, só cria problema. A ciência é que resolve, porque a ciência é baseada no método científico, na observação, na experiência. Então, só ela pode resolver os nossos problemas. Ordem e progresso. Inclusive, esses ideais foram parar na bandeira do nosso país. Olha aí mais uma vez a Europa influenciando a nossa história. Os militares que deram o golpe em Dom Pedro II e proclamaram a República no dia 15 de novembro de 1889, eles eram influenciados pelo positivismo de Comte. Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, ele era um positivista. Depois o Marechal Floriano Peixoto, que sucedeu Deodoro da Fonseca, também era positivista. Eles eram positivistas e grandes cultores dos Estados Unidos. Eles achavam os Estados Unidos o máximo. E ele vai confeccionar a primeira bandeira do Brasil republicano. Vocês já viram a primeira bandeira do Brasil republicano? É uma cópia verde e amarelo é uma cópia verde e amarelo da bandeira dos Estados Unidos. Brasil tem um estado do Brasil que tem a bandeira dos Estados Unidos, só verde e amarelo, né? Acho que essa aqui, professor? Exatamente. Nossa. Ah, que lindo.
Porque eles vão instituir o federalismo, inspirados no federalismo norte-americano. Vocês sabem o que é o federalismo? Estados Unidos é um país federalista. Sabe o que significa isso? Federalista? É um país composto de entes confederados. E cada ente confederado tem autonomia. Federalismo é diferente de unitarismo. Na época do Brasil Império, nós vivíamos sobre o unitarismo. O que acontece no unitarismo? Há uma centralização do poder. E qual que era o centro do poder no unitarismo? O Rio de Janeiro, a capital onde ficava o imperador. Primeiro Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. O federalismo, ele prega a autonomia. Dos entes confederados. Tem certeza? Quem são os entes confederados? Na época do Brasil Império, os estados eram chamados de quê? Províncias. E todas as províncias estavam submetidas ao poder central. Agora, com a proclamação da República, há uma autonomia dos entes confederados. E as províncias passam a se chamar estados. Mas só que é um federalismo muito peculiar o nosso, né? Totalmente diferente do federalismo norte-americano. Porque olha o federalismo norte-americano, lá os estados de fato têm independência, autonomia. Cada estado pode fazer as suas leis. Tem estado, por exemplo, nos Estados Unidos que tem pena de morte. Tem estado que não tem. Tem estado nos Estados Unidos que pode arma. É liberado, você compra em qualquer lugar. Tem estado que é proibido. Tem estado que é permitido o casamento homossexual. Tem estado que é proibido. O senhor tem estado aqui pode relação incestuosa. Incestuosa, eu não sei, né? Depende, se for pedofilia, às vezes. Acho que é Arizona lá. Não é? Acho que é Arizona lá. Pai com filho. Pai com filho? Depende, se for menor de idade, eu não sei se pode. Pedofilia, né? Então lá tem autonomia os estados. Cada estado pode fazer suas leis de forma diferente. Tem estado que é permitido o aborto, tem estado que é proibido o aborto. Depende da população do estado. É a população que... Algumas coisas lá que no país é em todos os estados. Não, a Constituição deles é bem sucinta, né? Tem só alguns princípios, não tem uma lei bem direta. Aí quando dá BO assim, eles vão analisar na Suprema Corte lá, que é o nosso STF aqui. A Suprema Corte vai ver. Mas mesmo a Suprema Corte também é relativo, porque vai dar interpretação. Por isso que é importante ter maioria na Suprema Corte. Porque quando dá BO em alguma lei, quem vai decidir se essa lei é constitucional ou não é a Suprema Corte. O aborto, por exemplo, tinha sido permitido. Em alguns estados era permitido. Recentemente, depois do Trump no poder lá, o Trump conseguiu compor maioria na Suprema Corte. Aí o que eles fizeram? Reviram. O aborto que era permitido e em alguns estados passou a ser proibido. Lá tem estados, por exemplo, que não ensina a teoria da evolução. Ensina criacionismo, é aprender. Criacionismo. Ensina é a Bíblia. Tem estado que ensina a teoria do design inteligente, que a Terra é jovem, a Terra só tem 6.000 anos. E que foi feito como é que está, do jeitinho que estava na Bíblia. Já ouviu falar que a Terra é plana? Então, aí a galera vai bem. Os Estados Unidos
mais de 50% da população dos Estados Unidos acha que Jesus vai voltar nessa geração. A galera é meio religiosa, assim, fanática. A galera, os movimentos, essa coisa, tudo que veio para o Brasil com o Bolsonaro, veio através de Olavo de Carvalho, que estava morando lá. A galera anti-vacina, o Olavo de Carvalho dizia que a Pepsi fazia o refrigerante com células de fetos abortadas. Então, essas teorias malucas vieram de lá para cá. Ku Klux Klan, a galera racista. Ia ver um pastor aqui, ia ter como é que chama? Retiro de carnaval de uma igreja evangélica no Brasil. Chamou um pastor norte-americano que é racista, que defende o racismo. Igual o Hitler da Bahia. Oi? Hitler da Bahia. Hitler da Bahia? O cara nasce lá, e ele fala que ele é reencarnação. Ele participou de um bagulho político, filho. Hitler da Bahia. O Hitler, se fosse a reencarnação, ele não ia suicidar, ué. Exato. O Hitler baiano. Às vezes ele tá planejando. Pois é, porque se ele for o Hitler mesmo, a eugenia que ele pregava, ele vai fazer um peraí. Eu sou um mestiço, baiano, brasileiro. Isso aqui não é a raça pura ariana. Então tem que matar. Para contribuir com a evolução da espécie. Que o baiano que não quis Então, os positivistas, os militares que deram o golpe de Dom Pedro II, na proclamação da República, eles eram influenciados pelo positivismo e pelos Estados Unidos. E por isso colocaram o federalismo no Brasil. Mas só que o federalismo aqui não existe. Se a gente for falar a verdade, os estados aqui só podem legislar sobre impostos diferentes. Cada estado tem imposto diferente. Mas a liberdade e a autonomia mesmo como tem nos Estados Unidos não existe aqui. Porque se um estado aqui no Brasil, por exemplo, quiser proibir o aborto, não pode. Pelo menos os abortos naquelas situações. Porque o Supremo decidiu, porque não foi no Congresso, aí é a briga também muito grande que há aqui no Brasil. Porque o Congresso, essa lei a favor do aborto, não passa no Congresso nunca. Por quê? A maior parte da população brasileira é religiosa, é cristã. Ah, é verdade. Ao contrário. E uma das bancadas mais fortes do Congresso e no Senado é a bancada da Bíblia. A galera religiosa. Então não passa no Congresso nem no Senado nunca uma lei dessa. Quem decidiu que o aborto é permitido em algumas situações? Quais são as situações que o aborto é permitido no Brasil? Estupro? Menor de idade é considerado estupro, né? Se você for menor de 14 anos e engravidar, é estupro. Se a menina, igual teve o caso da menina alguns anos atrás, a menina de 11 anos, ela transou com um menino de 12. Não foi pedofilia, não foi estupro, foi consensual, mas é considerado estupro. Por quê? Porque menores de 14 anos, segundo a legislação brasileira, não tem maturidade e consciência para poder decidir se deve ou não transar. Arriscar a vida. Oi? Aí é considerado estupro. Por isso, é permitido, nessa situação, aborto. Menor de 14 anos. Às vezes acontece que o pai, o tio, o padrasto, também transa com uma menina de menor. E aí é pedofilia. É um crime de pedofilia, o aborto é estupro. Estupro e em casos de bebês com problemas congênitos, que não vai conseguir sobreviver. Então, risco de vida para gestante, ou bebê, por exemplo, tem caso de bebê nem certo. Você sabe o que é? O feto quer se formar no ventre, né, no útero, mas não tem cérebro. Ou não tem algum outro órgão vital. Ele vai viver e vai ter que viver sobre aparelho depois de nascer. Então, vai ter que ficar aparelho lá
Ele só continua vivo porque está no corpo da mãe. Na hora que sair, vai precisar de um aparelho para continuar vivo. Então vai viver em um estado vegetativo ou um estado que não tem. Então nessa situação, nessa circunstância, é permitido o aborto. E quem decidiu isso foi o Supremo. Não foi uma lei votada, decidida pelo passe. Mas os ideais positivos são esses, né? Amor pela humanidade, ordem e progresso. E quem é a única capaz de produzir ordem e progresso? A ciência. Por isso ele vai fundar uma ciência para produzir ordem social. Qual que é a ciência que vai colaborar na produção da ordem social? A sociologia. Sociologia, que é o estudo das sociedades humanas. Sociologia, estudo, sócio, sociedade. Então Comte é considerado o fundador da sociologia. E para ele seria a ciência por excelência, porque conduziria as sociedades humanas à ordem e ao progresso. Você quer me picar de amarelo ou de verde? Tá bom, horário, né? Pra onde? Vamos por hoje. É isso aí.